Louvado seja o nosso Redentor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Seguindo nossa sequência, interrompida há 2 semanas, retomamos então carta aos Colossenses capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem o texto, os irmãos podem assentar-se. Colossenses capítulo 2. Hoje, pela graça do Senhor, terminaremos o capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Do versículo 20 até o versículo 23. Assim diz o texto sagrado: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. O 23: tais coisas, com efeito, em aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nós teremos mais uma oração nesta hora. Nosso irmãozinho Moisés nos dirigirá nesta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo e muito obrigado por o que o Senhor nos deu, Pai. Dá entendimento para o pastor, que ele venha pregar a palavra do Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. E também que a gente venha entender a palavra. Ó Senhor, santo, santo ó Senhor. O Senhor nunca errou, nunca falhou. Só que a gente sim, ó Pai. E o Senhor nunca pode errar. Ó Senhor, santo, santo ó Senhor. O Senhor não tem nenhuma mancha, nenhuma, Pai, de pecado, porque o Senhor é santo e misericordioso, Pai. Amém. Senhor, grandioso e bondoso é o Senhor com a gente. Santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos já sabem que nós estamos seguindo uma sequência nas epístolas da prisão. É óbvio que o Senhor me conduziu para escolher estas passagens, mas do ponto de vista da minha perspectiva, tem um tom diferenciado essas cartas. A carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, esta que nós estamos agora, nós já percorremos a carta aos Efésios e aos Filipenses, agora aos Colossenses, e querendo o Senhor também a Filemon. Não há como não entender um tom diferente nessas cartas. A urgência que exala do coração do apóstolo Paulo, estando impedido de estar junto desses irmãos, sabendo dos riscos que eles correm,
do que os rodeava, ele então, à distância, enclausurado, ao invés de ficar se lamentando, de ficar ali reclamando pela sua condição, ou desesperado porque provavelmente os seus dias estavam contados e eles estavam próximos do fim, aguardando uma sentença, ele ainda assim tem disposição, tem ânimo, tem engajamento para poder se envolver na sua missão. É mais ou menos assim: eu estou preso, estou aprisionado, mas enquanto estiver respirando, serei aquele que cumprirá a missão que eu recebi do Senhor. Ele sempre se demonstrou ser contumaz em cumprir a missão. Ele não via valor em sua vida distante do cumprimento da sua missão. Ele escreve antes de ser preso, pouco tempo antes de ser preso, quando estava voltando para Jerusalém, na volta da sua terceira viagem missionária, ele diz para os presbíteros de Éfeso que não considerava a sua vida preciosa para si mesmo. Não só os seus escritos aqui falam muito ao meu coração, mas o seu próprio testemunho. O que o apóstolo Paulo estava pensando numa situação tão desfavorável como aquela? Estava pensando na igreja, estava pensando no Senhor, estava pensando na honra do Cordeiro, não estava preocupado consigo mesmo. Isso transparece nas suas frases, nas suas falas. Epístolas da prisão. Agora estamos em Colossenses, e o tema de todo o capítulo 2, quiçá do que vem adiante, mas todo o capítulo 2 até agora, o tema é este: Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo está dando recursos à igreja, para que a igreja esteja protegida contra várias espécies de riscos e perigos que os ameaçavam naqueles dias. Ele vai falar sobre as vãs filosofias, ou contra as vãs filosofias. Ele vai falar contra o cerimonialismo judaico. Ele vai falar contra o culto aos anjos, que foi objeto do nosso último sermão aqui nesta passagem. E hoje, nos versículos 20 a 23, vai alertar a igreja, vai orientar a igreja para que esteja protegida e preparada contra o ascetismo. Aqui é uma lista que certamente não é uma lista exaustiva dos riscos que aquela igreja corria, do risco que aquela igreja corria em substituir a suficiência de Cristo para outros apetrechos, para outros auxílios que diminuiriam ou ofuscariam o sacrifício de Jesus, que de alguma forma diminuiria a grandeza, a majestade e a suficiência do nosso Redentor. Nesses 4 versículos que nós lemos agora, o apóstolo Paulo está condenando algo que é tão sutil quanto os outros riscos, talvez até um pouco mais, porque era uma espécie de um programa de austeridade que estava sendo ensinada ali na igreja, uma espécie de um esforço pessoal por santidade. Isso soava como muito piedoso, mas os proponentes do erro estavam na realidade afastando a igreja de confiar tão somente em Cristo e dividir a confiança em si mesmos. Preciso dar uma explicação sobre a expressão. Pode ir lá no 4, por favor, que é o tema de hoje, que é o ponto desse trecho. O que significa ascetismo? De certa forma eu já expliquei. É um certo programa de austeridade. Seguindo aqui a explicação do termo, é uma espécie de filosofia de vida,
na qual se realizam certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem em refreamento dos prazeres, ou até relacionamento com aquilo que é humano, numa propensa austeridade. É uma palavra que vem de um original grego que significa prática, treinamento ou exercício físico com objetivo espiritual. Normalmente era associado com qualquer forma de disciplina ou filosofia prática. É aquela ideia de começar a inserir ensinos na igreja, como eu disse, que aparentam uma piedade, que aparentam estágios de avanço espiritual, determinando coisas que devem ser comidas ou não devem ser comidas, práticas diárias que devem ser exercidas, empenhos e exercícios que devem ser realizados com o propósito de galgar crescimento e avanço espiritual. Aqui o apóstolo Paulo dá exemplo de algumas coisas, das mais básicas. Ele fala de comer e beber, mas ele poderia aumentar essa lista para outras questões, que da mesma forma distorciam a suficiência de Cristo. Eles podiam achar que de repente, ao se abster de comer alguma coisa, estavam crescendo em santificação, ou se eles se vestissem de tal maneira, eles estavam então alcançando patamares de espiritualidade mais elevados. Todas essas práticas eram sutis, porque elas eram embrulhadas numa embalagem, como eu disse, permeada de humildade, de piedade e de uma falsa devoção. O apóstolo Paulo já advertira os crentes daqui, aí no capítulo 2 mesmo, no verso 4, quando ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, enganosos. A igreja precisa estar atenta, porque como pessoas crédulas, temos a tendência de credibilizar qualquer um que cita o nome do Senhor ou menciona a sua palavra. Ao contrário disso, os verdadeiros seguidores do Senhor são aqueles nobres como os crentes lá de Bereia, que vão confirmar tudo que está sendo ensinado, ainda que seja o próprio apóstolo Paulo. Lá no versículo 8 ele vai dizer: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que nós vemos na cristandade ao longo dos séculos, que o que mais se desenvolveu, o que mais se ensinou, o que mais se apregoou e o que mais pegou no meio do povo são justamente práticas ensinadas por homens, rudimentos do mundo. As pessoas foram se esquecendo de Cristo e de sua palavra e começaram a achar que a observação, algum exercício pessoal, alguma disciplina pessoal poderia de alguma forma alcançar o favor de Deus para elas. Gerações inteiras usaram roupas, cabelos e apetrechos dos mais variados, dietas inventadas com uma falsa pretensão de serem bíblicas, mas o que na realidade diminui a exclusividade de Cristo, diminui a suficiência de Cristo, atrai para a pessoa de alguma forma algum mérito, algum esforço pessoal que justificaria então ser aceito pelo Senhor. Paulo, mesmo lá na prisão, é o que me chama muito a atenção. Paulo lá no calabouço, esperando a sentença, possivelmente uma sentença de morte, e ele está se agonizando, porque a igreja que fora fundada de acordo com a palavra, e esta é uma delas. Se você reler ao capítulo 1, ele elogia aquela igreja porque andava tão firme no Senhor, com a fé e a convicção tão firmada no Senhor, e agora está sendo envolvida nessas tramas. Ele para de pensar em si mesmo. Paulo demonstrou que até mesmo a lei de Deus, quando combate aqui essa falsa circuncisão, ele demonstrou que até mesmo a lei de Deus, como um código de ordenanças e regras cerimoniais,
como um meio para se alcançar a salvação, mesmo que Deus tenha instituído a circuncisão. Se você praticar a circuncisão como um meio para a salvação, essa já não vale mais, porque só há um meio para a salvação, que é Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Se ele fala contra próprios preceitos instituídos pelo Senhor, que estavam sendo mal utilizados, estavam aqui substituindo a suficiência de Cristo, quanto mais doutrinas fabricadas pelos homens, como comer ou beber, como jejuns marcados, agendados. Tais regras e regulamentações nada mais são do que rudimentos mundanos. É por isso que ele diz: vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. E ele vai ser mais duro ainda, por exemplo, aos Gálatas: como vocês podem voltar, abandonar o verdadeiro evangelho para uma pregação tão enganosa e corrompida. Agora que ele está ensinando contra esse ascetismo, que é essa abstinência rígida. Existem religiões em que o suprassumo da espiritualidade é ficar não sei quanto tempo de jejum, é se isolar no meio de uma montanha e viver como um ermitão, como o suprassumo da espiritualidade, é ficar até sem tomar banho, como sinal de massificar sua carne para purificar o seu espírito. Gerações de cristãos fizeram votos de silêncio, não abriu a boca para falar, como sinal de devoção. Que perversão é essa? Que perversão é essa? Pode alguns de nós acrescentar um côvado ao curso da nossa vida? Pode alguns de nós acrescentar um minuto ao curso da nossa vida? Nós temos algum domínio sobre isso? Nós temos algum mérito diante do Senhor? Há algum empenho humano, algum esforço humano capaz de fazer com que eu mereça o favor do Senhor? E Paulo está ensinando que essa abstinência rígida, não menos do que a adoração aos anjos, como nós já vimos, faz mais mal do que bem. No lugar de ser um remédio contra a satisfação da carne, eu quero me purificar, então eu vou fazer o jejum de Daniel para me purificar. Eu não acho que é de Daniel não sei se é de Daniel, esse jejum que já ouvi falar, é Daniel mesmo, né? Vou comer só folhas, não vou comer as iguarias da minha casa. Vou sentir o cheirinho do alho sendo refogado ali para fazer aquela carninha gostosa, mas eu preciso crescer espiritualmente. Isso não só é algo nulo e neutro, não só não faz bem, como faz mal, porque pode te dar a impressão que esse seu empenhozinho pessoal, esse sacrifíciozinho pessoal, pode de alguma forma colaborar com a obra perfeita que Cristo consumou na cruz do Calvário. No lugar de ser um remédio contra a satisfação carnal, ela encoraja e promove ainda mais os desejos da carne, porque pode me tornar mais orgulhoso do que se eu não tivesse feito aquele jejum, pode me deixar ainda mais soberbo do que se eu não tivesse seguido aqueles preceitos humanos, não tivesse seguido aquelas regras. Eu posso estar mais enganado agora do que eu estava antes de seguir aquelas regras e obedecer aqueles rudimentos do mundo. Olha como eu sou santo, levanto de madrugada visto o meu terno para orar. Pobre, miserável, cego e nu, o Senhor Deus, o Pai eterno, não recebe as suas orações porque você estava de terno, recebe as suas orações única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo e a sua obediência exclusiva. Se não fosse por Cristo, você não poderia sequer elevar os olhos aos céus. O Evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira, não só nos humilha, mas coloca o Senhor no seu trono. E todas as religiões, inclusive cristãs, quando se apartam das Escrituras, invertem a ordem, tiram o Senhor do seu trono e nos coloca no centro, como se fosse um favor para nós, ou um favor que Deus faz para nós,
quando Ele abençoa o nosso empenho, nosso esforço e o nosso sacrifício. Eu vi uma oração alguns dias atrás de uma pessoa até muito piedosa, e ela estava de alguma forma orando ao Senhor, não foi aqui, foi numa transmissão que eu assisti, e a pessoa orando assim, mais ou menos assim: Senhor, olha para o teu povo. E era de uma outra denominação, né? Então eles entendem que essa parte aqui da frente é altar. Não é altar. Altar é um lugar de sacrifício, tá? Aqui é púlpito. Mas ela usou essa expressão porque era o costume dela. Senhor, olha para os altares que o teu povo está levantando. Olha para as multidões de preces que estão sendo levantadas. Olha, Senhor, para o sacrifício do teu povo. Por mais piedosa que ela seja, ela precisaria de uma orientação. O Senhor não olha para nós dessa forma. Sacrifícios que agradam o Senhor foi o sacrifício de Cristo, e por causa do sacrifício de Cristo, então Ele pode olhar para mim e eu alcançar o seu favor. Sem Cristo não tem oração que valha, não tem empenho que vale a pena, não há disciplina pessoal, não há sequer esforço e empenho pessoal que mereça o favor do Senhor. Os falsos mestres tinham o propósito principal de colocar a ênfase em regulamentações para convencer os crentes de Colossos de que a observância rígida era absolutamente indispensável à salvação, ou se não à salvação, ao menos para alcançar a plenitude, a perfeição na salvação. Então tem igreja de Cristo que prega tantas práticas ou muitas práticas que não tem nada a ver com Cristo, só afastam as pessoas de Cristo ao invés de aproximá-las de Cristo, usando o nome de Cristo. Como os crentes de Colossos poderiam se sujeitar a esses preceitos, sendo que eles romperam com qualquer ensino que se baseia uma esperança em qualquer coisa fora de Cristo? Como é possível me sujeitar, como é possível me ater ou atender a qualquer preceito, a qualquer ensino que vá tentar me conduzir a ter alguma esperança fora de Cristo? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a essas ordenanças? Como pode a esperança de vocês ser alimentada por alguma coisa fora de Cristo? Não manuseeis isto, porque quem manuseia isso não é tão santo. Não proves aquilo, porque quem prova aquilo não é tão santo. Não toques aquilo outro. Paulo ressalta que é bastante tolo basear-se a esperança de vitória sobre o pecado e da salvação plena de alguém em qualquer coisa pertencente a este mundo, inclusive no seu próprio esforço. É por isso que ele vai dizer lá no 23: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não adianta nada você seguir rigorosamente esses preceitos, porque eles não têm eficácia nenhuma contra a perversão e a inclinação do seu coração. Isso nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus. Mas antes de mencionar o texto de Mateus, essas regras para comer e beber, ou deixar de comer e beber, como tendo um propósito para melhorar a condição moral e espiritual do homem, estão baseadas em doutrinas puramente humanas. Então, isso nos faz lembrar as palavras do Senhor Jesus num certo debate que teve com os fariseus, os doutores da lei, assim como registrou Mateus. Diz-nos o texto: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?
Pulando mais um pedaço, mais à frente um pouco: hipócritas. Assim que Jesus os trata: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então aproximaram-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Tem muitos cegos guiando outros cegos, e o Senhor condena tanto o que ensina errado quanto o que atende. Talvez essa seja uma das razões porque o apóstolo Paulo está tão desejoso de urgentemente ensinar a igreja, repreender a igreja, corrigir a igreja e preparar a igreja. Porque vocês não vão poder depois se justificar dizendo que a culpa foi de quem veio ensinar errado. Se vocês estão ouvindo errado, estão se sujeitando, vocês não têm parte com Cristo. Porque ao contrário disso, se vocês já morreram com Cristo, vocês morreram para essas coisas também. Porque foi para isso que Cristo veio libertá-los. A questão de todo esse ensinamento é mostrar que tais ordenanças feitas por homens e as doutrinas das quais se derivam não são apenas sem valor, como eu disse, mas também e enfaticamente mostram que são prejudiciais. Elas não só não fazem bem, como na realidade fazem mal. Não só não nos aproxima do Senhor, como nos afasta. Então eu não posso tolerar um ensino que me afaste de Cristo. Eu não posso já usar como desculpa: sabe, pelo menos aqui, eu tenho minha família aqui, sabe, tudo bem, o que ensina está errado, não está tão certo assim, mas que vale é minha relação com Cristo, que vale a minha fé com o Senhor, o que na realidade, se não estão me ensinando certo, não só eu não estou sendo aproximado do Senhor, como estou sendo afastado. E aqui pode haver até uma aparente virtude, e pode até impressionar algumas pessoas, mas nada é do que uma falsa humildade. Fico tentando imaginar que os argumentos desses profetas falsos eram muito sutis. Olha, meu irmão, santo e amado do Senhor, é melhor que você se abstenha de certas comidas, porque você precisa galgar patamares espirituais mais elevados. E a resposta deveria ser: para galgar patamares mais elevados, eu preciso do Cordeiro de Deus, porque Ele é quem tira os pecados do mundo. Nada sem Cristo eu posso fazer. Sem Cristo eu não posso sequer respirar, eu não posso me mover, eu não posso na realidade nem existir sem Cristo Jesus. Quão sérios e piedosos pareciam ser esses propagandistas do erro, pareciam ser homens piedosos. Paulo fala aqui sobre falsa humildade. Como que os colossenses poderiam alcançar alguma vitória moral? Como poderiam galgar algum patamar de pureza espiritual, seguindo ensinos como esses? Como lutar contra o pecado da alma apenas com sacrifícios do corpo? A negligência do nosso corpo nunca curará a nossa alma. Quando eu estava escrevendo essa frase, eu me lembrei de um homem na história, que viveu uma aflição muito grande, por conta dos seus pecados, da impureza da sua alma,
e que ele se empenhou ardentemente em uma vida ascética, de sacrifícios e autoflagelos, e só encontrou no Evangelho de Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Romanos, alento e alívio para a aflição da sua alma. Martinho Lutero. Eu passo a transcrever aqui algumas citações de Lutero. Eu era um bom monge, e cumpria minhas regras tão estritamente, que me aventuro a dizer que se algum monge entrasse no céu pelo monastério, eu teria conseguido. Todos meus companheiros no monastério, que me conheciam, me confirmariam isto, porque se eu tivesse ido muito longe, ou se eu tivesse avançado um pouco mais no meu alto flagelo, eu teria me martirizado até a morte com vigílias, orações, leituras e outras tarefas. Um outro trecho: porque eu esperava que encontraria paz de consciência com jejuns, orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo, mas quanto mais eu me esforçava com coisas como estas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, mais incerto eu me tornava. Quanto mais diligente na minha abstenção pessoal, mais aflito eu me tornava. Após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente, e eu pensava: quem sabe que estas coisas são agradáveis a Deus? Será que essas coisas são agradáveis a Deus? Para finalizar com Lutero sobre a sua conversão, em torno de 1516, ele escreveu o seguinte: finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao contexto das palavras, a saber, abre aspas, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, em outras palavras, pela fé. E este é o significado. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva com a qual Deus misericordioso justifica-nos pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez de memória os textos das Escrituras e encontrei Jesus Cristo e sentido para a minha vida. Louvado seja o Senhor. Paulo está se agitando naquele calabouço romano, e vocês estão abrindo mão do direito de primogenitura, da excelência de Cristo, que não só perdoou os pecados de vocês, mas Ele pegou toda a lei que pesava contra vocês e a encravou na cruz, para guardarem observações, regras e preceitos humanos, como se isso pudesse justificar vocês, miseráveis pecadores. Qualquer sistema de religião que não queira reconhecer Jesus Cristo como o único, o todo suficiente Salvador e Senhor, atenção, ela está engajada na satisfação da carne, ela está engajada na satisfação do orgulho, ela está cedendo à presunção pecaminosa do homem, como se ele, por suas próprias forças, pudesse aperfeiçoar a obra de Cristo, a obra perfeita de Cristo. Isso só agrava a situação daquele pretenso seguidor de Cristo. Quero encerrar com um versículo que tem uma ligação com isso tudo. Nosso coração tem um anseio pela autossuficiência. Isso já começou no Éden. Adão foi tentado dessa forma e caiu.
E a partir dali, nós temos no fundo de nós o anseio pela autossuficiência. Nós declaramos, nós falamos que dependemos do Senhor, mas no fundo, eu fico agoniado se eu correr o risco de ser mandado embora do emprego. Eu entro em agonia se eu ficar adoentado ou se eu ficar de alguma forma debilitado. Isso que tira a minha paz. O que tira a minha paz não é por algum instante pensar que eu possa estar sendo afastado de Cristo, porque no fundo eu confio nas coisas e nas pessoas. E é por isso que é muito fácil juntar multidões quando você alimenta isso nelas. Você alimenta isso nelas. Elas querem alguma coisa, então dê para ela. Dê um lencinho para ela, que ela vai achar que comprar aquele lencinho, trocar a aliança dela de 30 anos de casado por um lencinho sujo de suor do miserável, vai de alguma forma, pelo sacrifício ali feito, vai de alguma forma conceder a você alguma graça. E você acha então que pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, você aprimorou de alguma forma, completou de alguma forma a obra exclusiva de Cristo. Por que acontece isso? Por que esse sentimento, esse desejo de autossuficiência? Porque nós achamos que seremos felizes se nós recebermos a glória do Senhor. A gente quer dividir um pouco do sacrifício, porque a gente quer dividir a glória. A gente quer se empenhar um pouco, e a gente aceita, e qualquer religião, inclusive cristãs, estão abarrotadas de preceitos humanos, de sacrifícios humanos, que de alguma forma amenizam a consciência da pessoa. Ela vai a pé até não sei aonde, vai de joelhos até não sei aonde, carrega uma cruz até não sei aonde, faz um alto flagelo até não sei aonde, vai fazer uns jejuns até não sei aonde, vai se abster do contato íntimo com seu marido para alcançar a espiritualidade, vai se abster de certas comidas para alcançar a espiritualidade. Na realidade, o que no fundo nós queremos é usurpar a glória do Cordeiro. E pela visão de João em Apocalipse, ninguém, nem lá no céu, tinha autoridade para abrir os selos. E diz no texto: e eu chorava muito, porque não se achou no céu ninguém apto, capaz e merecedor de abrir o livro. Até que um ancião lhe disse para ele ficar calmo, porque o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, o leão da tribo de Judá, era apto para abrir o livro e desatar os selos. Eu quero ler um versículo. Eu vou fazê-lo primeiro para você saber qual é, e se você se sentir à vontade, eu gostaria que nós encerrássemos esse momento relendo juntos. O Salmo 115, verso 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então eu digo e você repete, não precisa abrir o texto, se você sentir à vontade, que esta seja a nossa prece nesse momento, certo? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos ficar em pé os que puderem e vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, como o teu servo declarou no passado, certamente alguns de nós teria de fazê-lo nesta hora. O que coube a ele era o corar de vergonha, e o que cabe a alguns de nós, a começar em mim, é o corar de vergonha. Pelas vezes que nós nos enamoramos, Senhor, com preceitos humanos, com regras dos rudimentos deste mundo, quando algumas vezes pensamos, ó Deus, ainda que flertando de longe, que de alguma forma poderíamos dividir a obra plena, completa e toda suficiente de Cristo, quando nos sentimos
justificados depois de uma semana de leituras da Bíblia, de uma vida aparentemente acertada e correta, quando nos sentimos justificados por algum preceito nosso, por alguma aparente obediência ou uma pseudo-humildade, perdoa-nos, Senhor, porque o que cabe a nós de fato é o corar de vergonha. Nós temos de nos humilhar na Tua presença, porque certamente muitas vezes nós tentamos dividir com o Senhor a glória que Te é devida. Muitas vezes esperamos o aplauso, o reconhecimento, esperamos o reconhecimento de pessoas, e como aqueles fariseus, nossas orações muitas vezes são para ser vistas pelos homens. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos a nossa negligência, perdoa-nos, ó Deus, o sentimento e desejo de autossuficiência. Nós declaramos agora que dependemos totalmente de Cristo Jesus, que sem a sua obediência irrestrita, a sua morte de cruz, nenhum de nós teria a menor chance, a possibilidade de sermos aceitos diante do Senhor. Cristo veio nos reconciliar com o Senhor, abrandar a tua ira e nos tornar filhos adotivos, famílias do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Perdoe-nos as vezes em que tentamos de alguma forma atrair a glória que Te é devida para nós. Em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, ó Deus, pela Tua graça, a nos esvaziarmos, a diminuirmos, para que Cristo seja evidenciado em nós. Molda a nossa mente, transforma nosso coração, haja em nossa vontade, que o bom perfume de Cristo exale em nossas vidas. Visite aqueles que nesta hora ainda andam enganando e sendo enganados, cegos guiando outros cegos e cegos sendo guiados por uns cegos. Desperta, Senhor, os Teus eleitos onde quer que estejam nesta hora, para que tenham fome e sede pela verdade, assim como Martinho Lutero e tantos outros. Que a verdade do Evangelho se torne lúcida para todos eles. Liberta, Senhor, aqueles que ainda vivem sobre a escravidão desses rudimentos do mundo. É a oração que fazemos, rogando pelos nossos irmãos enfermos, rogando, Senhor, pelas famílias enlutadas, rogando para aqueles que carecem da assistência do Senhor quanto ao trabalho, ao sustento, e enfim, Senhor, para que todos recebam do Senhor a porção que Tens reservada para nós. Sejam tribulações, sejam calmarias, que em tudo, Senhor, nós sejamos dependentes de Ti. É a oração que fazemos, no nome precioso de nosso único e suficiente Redentor Jesus Cristo. Amém.